Eu acho que o Brasil precisa de referências na área científica. E começou a aparecer de um tempo para cá. Mas eu acho que a gente precisa hipertrofiar isso. Eu acho que principalmente os nossos jovens precisam ter bons referenciais de atividade intelectual. Eu não gosto de usar muito esse termo, parece uma coisa de privilégio, não tem nada a ver. Mas a gente tem que mostrar para a molecada que fazer perguntas e buscar conhecimento é prazeroso, é muito legal, dá prazer. Aprender dá prazer. E a nossa missão na universidade é ir. A gente tem que ir aos lugares e motivar essa molecada. Olha, participar da rota de produção de conhecimento é muito legal e importante. Você sempre quis ser cientista desde criança? Quando eu tinha uns 5 a 6 anos, quando eu comecei o CA, foi classe de alfabetização. Lembro que o primeiro trabalho de grupo, isso eu lembro, tenho até hoje. Meu trabalhinho de grupo era fazer uma história em quadrinho. E a história em quadrinho eu desenhei eu mesmo, num laboratório de química, né, aqueles tubos de ensaio na época, tomando uma fórmula e virando lá um tipo Dr. Jekyll, Mr. Hyde, um lobisomem e tal, E eu adorava essas coisas. E na minha época, na minha geração, existiam uns brinquedos que hoje em dia, até acho que tentaram retomar, mas com certeza são muito politicamente incorretos, porque eram muito perigosos na época, que era conhecido como pequeno químico. Não sei se vocês já ouviram falar que vocês são novas, né? Mas da Gulliver. Pequeno Químico era um kit. Aí eram 3 brinquedos que na época. O Pequeno Químico, depois teve um Química, sei lá, experimental, e depois o grande laboratório de Química experimental. Eu tinha os 3. E vendia também na época uns kits de jornaleiro, conhecido como kit Eureka, de fazer pequenas experienciazinhas. E aí todo dia trazia um diferente, uma coisa diferente. E meu pai era biblioteconomista. Então ele sempre trazia um livro ou outro. Me incentivou nessa época. Sempre gostei de química e biologia, sempre. As matérias que eu estudava por prazer mesmo, no colégio. Muito bom, em física também. E aí eu vou seguir a minha vocação de gostar de química e biologia. O que misturava os dois era a farmácia. Eu entrei aqui na UF em 91 como aluno. Eu entrei no curso de farmácia industrial na época, né? Lá, perto do final da formação, eu mudei de área, mudei completamente de interesse e vim procurar a área de neuroquímica. Me formei e ingressei direto para o mestrado no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, na FRJ. Terminei meu mestrado, emendei no doutorado, então eu terminei meu doutorado em 2004. Alguns meses depois eu prestei um concurso para o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPI. Passei em primeiro lugar. E acabou que eu saí da universidade. Eu fiquei um tempo trabalhando no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, mas eu senti vontade de voltar para a universidade. E estou aqui desde 2008. Atualmente eu faço parte do programa de neurociências, né, mestrado e doutorado aqui da universidade, e oriento alunos de graduação, de pós-graduação, né, tem aluno de mestrado, e tem algumas linhas de pesquisas andando. Agora, as atividades de pesquisa é o que mais é complicado de falar, porque cada dia é um dia diferente do outro. Se a gente pudesse ver dentro do laboratório, isso seria perfeito, porque a gente teria as nossas rotinas científicas com o professor com o umbigo na bancada, de jaleco do jeito que eu estou hoje, orientando os experimentos junto com os alunos, aprendendo junto com os alunos. Mas na prática não é isso que acontece. As atividades de gestão e secretaria aqui é a gente que acaba acumulando a função. Então, daquele tripé que eu estava falando há pouco, de ensino, pesquisa e extensão, você pode botar, na verdade, um eixo do meio que está sustentando o tripé, que é a administração. É o que a gente mais faz. Eu gosto muito de ensinar. Eu acho que o contato com o aluno é fundamental, porque o aluno desafia, o aluno ele está sempre te fazendo pergunta, e aí você te obriga a estar sempre se atualizando. E como é que é a sua rotina, assim? Como é que seu dia? No laboratório? Na vida em geral. Essa pergunta talvez seja a mais difícil de todas.
Professor, o que te inspira, tanto na vida profissional como na vida particular? A gente sempre se baseia em referências, né, expoentes, não necessariamente da profissão, mas de como indivíduos, enfim, que nos inspiram. Meu pai sempre foi o primeiro, né, que fez parte da minha formação de curiosidade, sempre incentivou muito a minha curiosidade. Eu considero um cara em especial, que esse eu posso dizer que foi um dos maiores motivadores do que eu faço hoje. E, na verdade, foi o maior divulgador de ciência do mundo. Conheci um astrofísico conhecido como Carl Sagan. E alguns outros nomes, assim, eu gosto muito eu não sei, eu tenho uma relação muito grande com os pensadores da área da física. Eu sou um verdadeiro fã da biografia do Einstein, como ele mudou os paradigmas do pensamento que se estendia sobre física. Eu sou um verdadeiro fã de um sujeito chamado Hummansson. Hummansson, ele era a história dele é fantástica. Ele era um condutor de mulas. Ele era filho de um banqueiro da Califórnia, com muito dinheiro. E ele largou, olha como é que é um paradoxo, né? Ele largou os estudos, largou o colégio, largou completamente a formação acadêmica dele aos 12 anos, se revoltou, ele foi tido como um fracassado, foi quase que escorraçado pela família, e ele falou que ele queria fazer o que ele tinha amor a fazer. E ele gostava do deserto, então ele foi conduzir mulas no deserto. E o que aconteceu na vida desse sujeito? Ele foi chamado para trabalhar na construção de um observatório, que é o Observatório do Monte Wilson, lá na Califórnia. E ele, conduzindo suas mulas, levando as peças do observatório, começou a criar um amor enorme sobre a construção desse observatório. E ele participou ativamente na construção do observatório do Monte Wilson. Quando acabou lá, ele efetivamente construiu o observatório, ele não queria mais sair dali. Ele falou, eu construí isso, eu quero fazer parte dessa história. Ele foi contratado lá para ser um eletricista, dentro do observatório de Monte Wilson. Desenvolveu aptidões naturais que ele tinha para a astronomia. Foi convidado para fazer parte de alguns experimentos da astronomia, começou a fotografar o céu em galáxias bem remotas. E ele, fotografando essas galáxias muito distantes, ele começou a conseguir perceber que quanto mais afastado está uma galáxia, existe um fenômeno físico chamado efeito Doppler. Ele conseguiu perceber que a luz das estrelas de galáxias muito distantes que chegavam na Terra tinha um efeito Doppler. O efeito Doppler é quando alguma fonte emissora de onda está em movimento. No caso do som tem diferença de tom, é o caso da ambulância, tá? Tem aquela diferença. Para a luz, ela desvia ou para o azul quando está se aproximando ou para o vermelho quando está se afastando. Ele percebeu que as galáxias estavam todas desviadas para o vermelho. E aí ele chegou para o orientador dele, que é um sujeito nada mais, nada menos que o Edwin Hubble, né? Então ele chegou para o Hubble e, olha, eu estou percebendo aqui que todas as estrelas muito distantes que a gente fotografa desviam para o vermelho, ou seja, já estão andando, já estão em movimento. Eles começaram a calcular para onde elas estavam indo e chegavam num ponto comum. Ou seja, eles cunharam a primeira hipótese do Big Bang, o condutor de mulas. Então, Gustavo, como é que é a sua relação com o Marcelo e como é que é o seu trabalho com ele? Trabalho com o Marcelo já há quase 4 anos e desde que eu vim aqui para a UF, eu acabei procurando laboratórios relacionados com neurociência para poder trabalhar na minha iniciação científica. Encontrei o Marcelo, que estava trabalhando com neurofarmacologia, e num projeto novo que envolvia também alguma colaboração com outros professores, e aí eu fui inserido no projeto, que eu gosto bastante, e até hoje eu estou trabalhando nesse projeto. E Marcelo, para mim, é um exemplo que eu tenho maior aqui na UF de cientista, como uma pessoa que conhece muito mais do que ele só trabalha, com aquilo que ele trabalha, né? Um cara que conhece outras áreas do conhecimento, e é isso que, para mim, no meu entender de cientista, é o que faz a cabeça de um cientista. Conhecer a ciência como um todo, e não só aquilo que você trabalha.
gente tem a ideia de que essa é a missão da universidade. Produzir conhecimento, e conhecimento de nível que agregue aí à sociedade. Né? Então a gente vislumbra esse projeto de tumores cerebrais com fármacos desprotegidos de patente como uma boa oportunidade para a universidade. O que sempre me empolgou na faculdade de farmácia foi a atividade de laboratório e a atividade de experimental, de fazer pesquisa, de você trabalhar com a curiosidade. Você poder trabalhar com com algum grau de inteligência que você tem que dispor, com a sua criatividade e com interpretação de resultados. Né? E motivar pessoas a fazer perguntas experimentais. Você vive uma imensa charada, né? Isso que é o barato de fazer pesquisa.